Presa a quadrilha que atuava no São Raimundo e o líder do grupo era um menor de 16 anos. Na Coab, policial civil morre após reagir a assalto. Um adolescente também estava envolvido na quadrilha. Empresários e comerciantes mobilizam denúncia em rede social contra uma mulher suspeita de dar calote. Prejuízos passam de R$2.000. Na política, a Câmara discute a crise anunciada no SET e na Assembleia, denúncias sobre grilagem de terras. A Prefeitura de São Luís está entre os clientes do agiota Glaucio Alencar. Quem seria o gestor envolvido? E ainda, mais de 800 pessoas já foram demitidas no ramo da construção civil. Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Nós começamos a edição de hoje mostrando a prisão de uma quadrilha que atuava no bairro do São Raimundo. Com eles, os policiais encontraram motos e uma pistola. As investigações dão conta que os assaltantes estão envolvidos com mortes em outros crimes. E o que mais impressiona é que quem comandava a quadrilha é um menor de apenas 16 anos. José Neilson Ferreira Gonçalves, Nilvan Belfort Silva Albuquerque, Josineia de Almeida Souza e um menor de 16 anos foram presos por policiais do serviço velado no bairro São Raimundo. Com eles foram encontradas 2 motos roubadas e uma pistola .40. A arma, que segundo o delegado responsável pelo caso, teria sido roubada de um policial militar durante um assalto no último dia 14. O serviço velado chegou no João por encontrar, investigar uma perseguição contínua desde os últimos assaltos praticados por ele e pelo adolescente, que também está sendo apreendido aqui por atos infracionais. E daí ele declinou onde se encontrava o adolescente, o João, e a gente conseguiu lá prender também o João e a conhecida Kelly, que também esconde armas, dá o apoio logístico para essa quadrilha, que não é só composta por esses 4 que hoje estão sendo conduzidos juntamente com o adolescente, mas existem outros que praticam crime. Ainda segundo o delegado, o menor é perigoso e já praticou diversos assaltos e assassinatos na capital. O adolescente, sim, era o cabeça, era o mais audacioso do grupo e praticava inclusive, é suspeito de ter praticado atos equivalentes a homicídios, né? Equiparados a homicídios por toda a cidade, né? Inclusive, ele mesmo confessou que havia matado recentemente uma pessoa e jogado o corpo dentro de uma grota. 3 deles devem ser encaminhados para o centro de triagem de Pedrinhas e o menor conduzido para a delegacia do adolescente infrator. E no bairro da Coab, um policial civil reagiu a um assalto e terminou morto com um tiro na cabeça. O investigador Nilson Fonseca de Santana, de 52 anos, estava em uma lanchonete por volta de 8 da noite, quando a dupla anunciou o assalto. O policial Nilson ainda atingiu um dos envolvidos, que era menor de idade e foi preso quando recebia cuidados médicos no hospital. A polícia já identificou que os suspeitos estavam em uma motocicleta de cor preta com placas OIY 4976, segundo imagens de vídeo monitoramento, e vai continuar as buscas para que a prisão do comparsa do menor seja feita. Ações da Polícia Militar estão tentando tirar de circulação armas brancas e de grosso calibre das mãos dos menores de idade, e um dos locais onde mais se apreendeu armas foram nas escolas. Esta semana, o 8º Batalhão apreendeu um revólver calibre 38 na bolsa de um estudante de apenas 14 anos que estava cometendo crime dentro da escola. Segundo levantamentos da Delegacia do Adolescente Infrator, de 2 a 22 deste mês foram feitas 17 apreensões de menores por porte de arma de fogo, entre revólveres, pistolas e espingardas. A apreensão desses adolescentes traz à tona 2 pontos preocupantes e bastante visíveis na capital maranhense: a participação de adolescentes em crimes e a localização de armas de fogo em poder deles. Absurda tem sido, em grande escala, o roubo. O roubo praticado mediante arma de fogo. Roubo de carro,
assaltos praticados inclusive com lesão, vítimas que ficam em estado internadas em hospital, ou possibilidade de vir a morrer, levam a pessoa para fazer saques de quantias vultosas em caixas eletrônicos. Em janeiro deste ano, foram 58 procedimentos envolvendo adolescentes, 14 a mais que o mesmo período do ano passado. E em fevereiro, foram 55, 20 a mais que fevereiro de 2012, a maioria com porte de arma. Segundo a promotora titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, em muitos casos, esses adolescentes compram as armas em mercado clandestino. Mas os altos números de adolescentes envolvidos com o crime se chocam com outro problema: para onde serão levados, uma vez que as unidades de internação da FUNAC não possuem estrutura para recebê-los. Até mesmo porque, às vezes, quando eles são apreendidos de 2, 3, 4. Então, por si só, se um caso já vem com 4 adolescentes, imaginem 2, 3 casos desses no mesmo dia. Infelizmente, devido à situação da Maiobina, que é vinculada à comarca de São José de Ribamar, se encontra interditada por decisão judicial a pedido do Ministério Público, lá na comarca de São José de Ribamar, nós temos hoje unidades mesmo funcionando, a de Imperatriz, que não é definitiva, é provisória, e temos a unidade de internação definitiva aqui na capital, com capacidade só para 12. É grave a situação. E veja no próximo bloco, o ex-deputado é acusado de grilagem e pistolagem na Assembleia. E mais, pode haver greve no transporte público de São Luís. Os detalhes em instantes. Estamos de volta com as notícias sobre os bastidores da política na capital e no estado. Muita polêmica marcou as sessões políticas de hoje. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia recebeu denúncia contra o ex-deputado Alberto Franco, acusado de pistolagem e grilagem de terras. Já na Câmara de São Luís, a possibilidade de greve no transporte público da capital agitou os vereadores. As notícias da política no Maranhão com o repórter Joelson Braga. Olá, boa noite. Temas polêmicos envolveram a cena política nesta quarta-feira. Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncia de grilagem de terra e pistolagem envolvendo um ex-deputado. Já aqui na Câmara, os vereadores discutiram a possibilidade de uma greve no transporte público ainda este mês. Acompanhe. Na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, a deputada Elisiane Gama falou sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Mas antes da sessão, a deputada recebeu denúncias de moradores da comunidade Engenho, em São José de Ribamar, que estariam sendo ameaçados por pistoleiros por problemas quanto à posse da terra. Caso de pistolagem no estado a gente não pode aceitar mais, é uma situação grave e já fizemos um comunicado, encaminhamos à Secretaria de Segurança Pública essa denúncia de pistolagem, da mesma forma também como estamos pedindo à Polícia Militar que faça uma ronda na região para evitar que mortes venham acontecer ali na comunidade do Engenho, na região de São José de Ribamar. Segundo Elisiane Gama, os moradores apontaram o ex-deputado estadual e atualmente secretário de Estado extraordinário de Assuntos Estratégicos, Alberto Franco, como envolvido no caso de grilagem na comunidade. A deputada disse ainda que o caso envolvendo um político torna a denúncia mais grave. Porém, segundo a parlamentar, até agora são denúncias, mas que o ex-deputado poderá ser convidado pela comissão a esclarecer os fatos. Se for necessário, a gente poderá estar fazendo esse convite, porque a comissão não é inquérito, é uma comissão ordinária, mas o que tiver dentro das nossas prerrogativas nós faremos sem sombra de dúvida. Aqui na Câmara, a preocupação dos vereadores é que no dia 30 de abril, data do dissídio coletivo dos rodoviários, seja decretada a greve nos transportes coletivos. Hoje o tema transporte público voltou a ser pauta no plenário do Parlamento Municipal. O vereador Fábio Câmara, que é presidente da Comissão de Transporte, Comunicação, Energia e Segurança da Casa, já esteve reunido com a promotora de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante, a secretária municipal de Trânsito e Transporte, Miriam Guiar, e os presidentes do SET e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, e ficou sabendo que uma paralisação da categoria poderá ocorrer ainda no fim deste mês. É um dos casos mais sérios que nos avizinha, porque quando nós paramos para pensar que nós temos o dissídio coletivo que será decretado agora dia 30, e é quando os rodoviários reúnem-se
com os seus patronais para discutir os ganhos. Por exemplo, o salário, ganho no salário, ticket de alimentação, hora de trabalho e assim sucessivamente. Marcamos e esperamos um contato do prefeito da nossa cidade para discutirmos esse assunto. A categoria já afirmou isso? Pode ter greve mesmo? Com certeza, foi um dos pontos que nós discutimos. E eu estou muito preocupado e tenho chamado a atenção do poder público. No mês passado, os rodoviários encaminharam proposta de reajuste salarial de 15%, diminuição da jornada de trabalho, além de outras reivindicações. Mas as negociações não avançaram. Para aumentar o problema, o Sindicato de Empresas de Transportes e Passageiros de São Luís, o SET, declarou colapso financeiro operacional das empresas que operam no sistema de transporte da capital. Mas o vereador Pavão Filho disse que a solução para o problema do transporte público passa pela licitação de novas linhas. No meu entendimento, o remédio para a questão do transporte da nossa cidade é a realização de uma licitação pública, reorganizar o sistema, dar um novo planejamento ao sistema e então abrir a licitação pública e as empresas que puderem preencher os requisitos de prestar um bom serviço possam fazê-lo. O vereador Fábio Câmara disse ainda que questões do dissídio coletivo passado não foram cumpridas e por isso a greve pode acontecer. Eu volto com você. Nossa produção entrou em contato com Alberto Franco, o nosso secretário de Estado, que respondeu ser o dono das terras citadas na reportagem. O ex-deputado enviou documentos à nossa produção, nos quais confirma sua versão dos fatos. Alberto Franco disse ainda que suas terras foram invadidas e que, por isso, registrou um boletim de ocorrência na delegacia de São José de Ribamar. O ex-parlamentar disse também que já deu entrada na justiça pedindo a reintegração de posse das terras invadidas. Alberto Franco é o atual secretário de Assuntos Estratégicos do governo do estado. As investigações que apuram a morte do jornalista Décio Sá revelaram um esquema milionário envolvendo uma quadrilha de agiotas e várias prefeituras maranhenses. Segundo o Ministério Público, o líder da quadrilha, Glaucio Alencar, tinha patrimônio mensal de 20 milhões de reais, valores descobertos pela polícia em anotações feitas pelo próprio Glaucio, encontradas na casa dele. De acordo com as investigações, o bando montava empresas de fachada para vencer licitações, utilizando nomes de pessoas que já faleceram. As fraudes envolveram 41 prefeituras do Maranhão, incluindo a Prefeitura de São Luís. Glaucio está preso, acusado de ser um dos mandantes da morte do jornalista Décio Sá. O Sindicato das Empresas de Transporte anunciou estado de pré-falência e não tem como atender às exigências dos rodoviários. A situação pode levar a uma nova greve no sistema de transporte público da capital. A notícia da pré-falência do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís foi anunciada durante uma reunião entre a categoria e os rodoviários nesta terça-feira. O presidente do SET aponta uma série de fatores que contribuem para que isso aconteça. Entre eles, o congelamento da tarifa e a gratuidade em número excessivo. Apenas 50% da população da cidade paga a passagem integralmente. O quadro realmente é muito complicado e isso o sindicato já vem sinalizando há vários anos. Todo o período de negociação com os trabalhadores, o sindicato vem trabalhando e explicando para a população e para as autoridades esse quadro que caminharia para a falência das empresas e agora a situação chegou ao limite. Estão agendadas 4 reuniões entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís e o Sindicato dos Rodoviários para chegar a um acordo. Segundo o SET, atender a todas as exigências dos rodoviários seria quase impossível neste momento de crise. O que a gente quer deixar claro, né, as empresas fazem a questão de deixar claro que a mão de obra, os trabalhadores merecem realmente o reajuste como qualquer trabalhador brasileiro merece, já que existe uma inflação que todos sabem que existe. Porém, irresponsabilidade seria as empresas assumirem que vão pagar um aumento, seja lá de quanto for, e no mês seguinte já não ter condição de pagá-los. O representante dos rodoviários alega que a categoria está mantendo jornadas de trabalho exaustivas. As principais reivindicações são aumento salarial de 15%, diminuição da jornada de trabalho, aumento no valor do ticket de alimentação de R$ 365 para R$ 450, além da inclusão de 2 dependentes nos planos de saúde e odontológico. A gente enviou a proposta para eles com bastante antecedência. Eles ficaram aguardando algum posicionamento da prefeitura para que pudesse negociar com a gente.
Então essa foi a primeira reunião que nós tivemos com ele depois de ter sido adiada, uma que era para ter acontecido na sexta-feira passada. E aí não houve avanço nenhum nessa reunião de ontem, porque eles continuam dizendo que não tem condições de dar reajuste de salário se não tiver um reajustamento com relação à tarifa. Mas a gente, do outro lado, a gente está confiante que a gente vai conseguir realizar uma negociação sem grandes tumultos, até porque a gente já sente por parte do poder público o interesse de estar mediando esta negociação. A possibilidade de greve não é descartada pelos rodoviários, mas a categoria só vai se pronunciar após as reuniões que terminam no próximo dia 30. A gente vai estar chamando a categoria para estar fazendo a assembleia e discutindo os rumos da negociação a partir do dia 30. Qual é a forma que a gente vai conduzir se caso não tenha nenhum acordo. A gente não descarta a possibilidade, porque a categoria vai decidir, se não tiver nenhum avanço até o dia 30, a gente vai estar chamando a assembleia exatamente para discutir que rumos vão tomar a negociação. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos aqui no estúdio do Maranhão Acontece o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão, o coronel Vanderlei Costa Pereira, que vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelos bombeiros na capital e também no interior do estado. Boa noite, coronel. Bem-vindo ao Maranhão Acontece. Agora vamos falar sobre o interior do estado. Houveram alguns problemas em alguns municípios com relação à resolução de problemas, fogo em alguns locais distantes, alguns locais de difícil acesso. Como o Corpo de Bombeiros está trabalhando para resolver essa falta de equipamentos, seria assim, no interior do estado? Boa noite. Na verdade, essas problemáticas já estão sendo otimizadas pelo governo do estado, a partir do instante que, em contatos com algumas autoridades, principalmente com deputados federais, a gente tem conseguido algumas emendas parlamentares para implantar o Corpo de Bombeiro em algumas cidades no interior do estado. A gente podemos citar, inclusive, como exemplo, na cidade de Timon. Acreditamos que daqui a um mês estaremos inaugurando um quartel na cidade de Timon e cerca de 3 a 4 meses inauguraremos também um quartel na cidade de Bacabal, visto que os processos de otimização, de aquisição de materiais, equipamentos, viaturas, principalmente na cidade de Bacabal, já deu-se início através da licitação dessas viaturas, desses equipamentos, e graças a essas emendas parlamentares a gente vamos conseguir interiorizar o Corpo de Bombeiro nessas cidades. E em outras cidades, como Santo Inês, já existem os contatos também com os prefeitos, a fim de conseguir emendas parlamentares no sentido de otimizar a implantação e implementação de unidades do Corpo de Bombeiros. E com relação ao efetivo, existe efetivo para cobrir essas novas atribuições do Corpo de Bombeiros? Se tivéssemos de implantar, neste instante, a gente estaria otimizando algum efetivo que existe na capital para o interior do estado. Mas já existe também um concurso em andamento, que é a apresentação do curso para a qualificação, a formação desses novos bombeiros a partir do mês de junho. E então, cerca de 4 a 6 meses, vamos colocar 4 meses de formação, esses bombeiros serão disponibilizados em cada região. Tanto que o concurso está sendo regionalizado. Então, daí a garantia de termos os bombeiros nessas localidades. Agora, coronel, com relação ao efetivo da capital, com relação aos equipamentos da capital, qual é o quadro que podemos perceber hoje? Existe um material que possa combater grandes incêndios, grandes proporções, grandes desastres? Nos últimos 4 anos, houve um avanço bastante considerado em números de equipamentos, materiais, viaturas no Corpo de Bombeiros, principalmente na capital. Hoje nós já dispomos de escada Magiro, está sendo adquirida mais 2 escadas Magiro, uma para São Luís e outra para a Imperatriz. Nós temos viaturas de combate a incêndio nas 2 unidades operacionais da capital. Temos ambulâncias, inclusive já estão sendo providenciadas mais 4 ambulâncias que desses próximos dias serão entregues para a comunidade. Dessas 4 ambulâncias, 3 ficarão aqui na capital para dar o suporte de atendimento emergencial. Então, aqui na capital, a gente considera o atendimento não o ideal,
mas um atendimento que o suporte operacional não está sendo comprometido, principalmente com o efetivo. Hoje nós temos o maior efetivo do Corpo de Bombeiro aqui na capital. E de forma geral, relativo à extensão do estado, como temos um estado bastante considerado, com 217 municípios, se fizermos a relação entre bombeiro para a comunidade, nós estamos bastante aquém do que a ONU orienta. Exatamente, mas através desses novos concursos e de outros que virão, a gente tenta otimizar essa mão de obra. Ok, nós queremos aqui agradecer a participação do Coronel Vanderlei Costa Pereira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Desejar boa sorte no desempenho do trabalho do Corpo de Bombeiros. Estamos à disposição, o Corpo de Bombeiro encontra-se de portas abertas para a comunidade maranhense. Obrigado. Veja daqui a pouco, crise no setor da construção civil. São mais de 800 demissões registradas. Nós voltamos em instantes. Depois de protestar na porta do Palácio da Prefeitura de São Luís, moradores da Vila Apaco aguardam a ação do prefeito em ajudar as famílias que estão vivenciando o problema diariamente. Há mais de 2 meses que os moradores da Vila Apaco vivem neste acampamento improvisado. Perder tudo em casas destruídas pela enxurrada numa madrugada chuvosa de fevereiro foi o início do infortúnio. As condições do acampamento não oferecem o mínimo conforto. Os moradores vivem de doações. Reclamam dos poucos banheiros químicos para atender 379 pessoas. Dizem que é muito quente no interior das barracas. Com tanto calor, fica difícil dormir pela madrugada. Quando chove, as goteiras pioram a situação. Dona Josiane, de 43 anos, é mãe solteira de uma menina de 4 anos. Ela acredita que a micose que contraiu é resultado das condições precárias do local. Como todos os moradores, ela tem muito do que se queixar. Eu de água já agora, já a gente molhou o colchão, não tem nem onde ele dormir, nem minha filha dormir. Ontem ela só ela que dormiu, eu fiquei a noite todinha acordada, porque não tinha onde eu dormir. 2 crianças, 2 irmãos. Eles conseguem colecionar decepções e sonhos. Com um abraço no cachorro, o menino de 7 anos parece se agarrar a poucos vestígios de esperança. É ruim. Porque a gente se ficar sem água, comida pra gente. Hoje a gente não tomamos café. O presidente da Associação dos Moradores da Apaco fala da reunião que uma comissão de moradores do acampamento teve com representantes da prefeitura. Diz que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior se comprometeu a realizar ações de curto, médio e longo prazo. De imediato, a questão da saúde, né? A questão da saúde, que será resolvido como emergencial, e a questão também da melhoria de acesso à comunidade, que está intrafegável, e o legislativo municipal, o poder municipal conhece, e também a questão de abastecimento de água potável, que fica por encargo da CAEMA, né? Que a comissão de vereadores se encarregou de resolver esse problema, procurar a CAEMA. A Prefeitura de São Luís se comprometeu em enviar uma equipe de médicos aos desabrigados a cada 15 dias, até que seja restabelecidas as condições de acesso no local. A Prefeitura também vai substituir as lâmpadas nos postes e uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços do município vai verificar a possibilidade da construção de banheiros provisórios. A situação no setor da construção civil não anda positiva como era em anos anteriores. No mês de março, mais de 800 profissionais foram demitidos. Um dos problemas está na saída de grandes construtoras que atuavam prestando serviço para multinacionais aqui em São Luís. Basta andar nas avenidas e bairros da capital que vamos encontrar inúmeros empreendimentos imobiliários. O setor da construção civil parecia estar no auge. No entanto, números do Ministério do Trabalho indicam que só no mês de março deste ano, 830 pessoas que trabalham na construção civil foram demitidas na capital. E as demissões continuam. O índice de demissão continua pelo fato do emprego dentro da indústria da construção civil é um emprego rotativo.
no ato que você conclui a obra, você tem que, infelizmente, demitir, que não tiver outra no momento para fazer a transferência daqueles funcionários. É por onde as obras vão concluindo e tem que fazer a demissão dos funcionários. Segundo este empresário do ramo da construção civil, outro fator que também contribui para o aumento no número de demissões é o período chuvoso. Todo começo de ano no nosso estado, né, nos meses de fevereiro, março, abril, o período invernoso ele é muito intenso. Né? Com isso, consequentemente, nós que trabalhamos no ramo de construção civil, nós temos que, às vezes, fazer uma paralisação das nossas obras, devido a esse período intenso invernoso. Ele também deu uma boa notícia. A partir do mês de final de abril para maio, já há um impulso na construção civil, já começa, né, a gente já ter um grande crescimento na construção civil. Por quê? Porque o período chuvoso está terminando, né, e consequentemente, a gente faz novas contratações. A problemática do desemprego no estado não afeta apenas a construção civil. O Maranhão está em 20º lugar no ranking geral de contratações, ou seja, demitiu mais do que gerou emprego. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 17 mil pessoas foram demitidas só no mês de março. Entre os municípios maranhenses, São Luís ficou em último lugar em geração de emprego. Mais de 9.300 pessoas foram demitidas no mesmo período. Várias pessoas, entre eles empresários e comerciantes, foram na tarde de hoje à Delegacia de Defraudações para registrar boletim de ocorrência contra uma mulher identificada como Marciele Trabulsi. Segundo denúncias, ela estaria aplicando golpes no comércio da cidade. Alguns tiveram prejuízos de mais de R$2.000. O convite para registrar o golpe na Delegacia de Defraudações na tarde desta quarta-feira foi feito no último domingo por esta vítima. E em menos de 3 dias, mais de 770 compartilhamentos revelaram nos comentários os mais variados golpes de Marciele Trabulsi. Suposta estelionatária que se aproveitava de pessoas de boa fé para usufruir serviços em salões de beleza, bares e restaurantes e até mesmo comprar produtos. O problema era na hora de receber o pagamento. Bom, a ideia surgiu a partir do momento que ela me deu um golpe há 3 anos atrás, quando eu era proprietário de um salão de beleza. Aí pediu todos os dados da minha conta bancária e tal, tudo que iria efetuar o depósito, porque ela mesma não tinha dinheiro em espécie no momento. Eu acreditando que ela estava agindo de boa fé, e a mesma desapareceu. Muitas vítimas compareceram na delegacia. Pessoas que tiveram contato com a acusada afirmaram que, além de aplicar o golpe, ela ainda tratava mal quem prestava o serviço. Ela mandou a gente prestar um serviço na casa dela, de uma limpeza de sofá e uma cortina. Chegou lá, eu fui prestar o serviço, aí ela botou mais 2 poltronas, aí uma botou mais um poltrona. Aí eu disse que não dava tempo de fazer. Aí ela disse que eu podia pegar minhas coisas e ir embora, que se não fizesse tudo eu não fazia. Aí me botou para fora, eu saí e fui embora. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, disse que sofreu ameaças quando foi cobrar a dívida. Quando você vai cobrar, que você quer receber o que você deve, ela fica ameaçando. Inclusive, fiz boletim de ocorrência e nunca dá em nada. Processo que você junta na justiça também não dá em nada. Nossa equipe foi até o condomínio onde Marciele vive tentar falar com a acusada. Veja o que aconteceu. Oi, boa tarde. A gente queria ver se a gente consegue falar com a Marciele Trabulsi. Teria como? Ela não está no momento. Tentamos também entrar em contato com a Marciele por telefone, mas a exemplo do que aconteceu na portaria do condomínio, não tivemos sucesso. Segundo o delegado Paulo Aguiar, após ouvir as vítimas e a acusada, o processo será encaminhado para a Justiça. Desde ontem está chegando várias ocorrências aqui na delegacia, explicando os fatos, provavelmente são crimes, então nós determinamos, né, a doutora Ludmila Pimenta vai ficar responsável pelo caso, a abertura do inquérito policial, vão ser ouvidas as vítimas, né, colhido esses documentos que são apresentados do possível golpe que essa pessoa estava praticando, né, e vamos interrogá-la para saber os motivos que levaram a fazer isso. E veja no próximo bloco, maranhenses que não fizeram a declaração do imposto de renda poderão ter problemas com a Receita Federal. Você confere os detalhes daqui a pouco.
A menos de uma semana do fim do prazo para a declaração do imposto de renda, muitos maranhenses ainda não se acertaram com a Receita Federal. E os prejuízos para quem não fizer a declaração são muitos. Mais de 15 milhões de pessoas em todo o país já entregaram as declarações, o que representa aproximadamente 50% dos contribuintes. No Maranhão, o número já chega a quase 200 mil declarações. A expectativa é de apenas 302 mil. A gente já atingiu esse número, isso representam bem mais de 50%, mas mesmo assim a gente alerta os contribuintes maranhenses que não deixem para a última hora. São obrigadas a declarar pessoas que tiveram em 2012 rendimentos acima de R$ 24.556,65. O valor limite para a dedução de gastos com instituição é de R$ 3.091. Por dependente, pode ser abatido R$ 1.974. E para fazer a declaração pela internet é preciso baixar os programas no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Em seguida, preencher os formulários do programa gerador e salvar a declaração. Com a declaração salva, utilize o ReceitaNet para transmitir o documento para a Receita Federal. Há 7 dias para encerrar o processo, o delegado substituto da Receita Federal no Maranhão alerta: quem ainda não declarou o imposto de renda é melhor se apressar para evitar congestionamentos de última hora, consequentemente a não entrega da declaração e multas. O sistema ele pode ter problema de não suportar essa quantidade de declarações e a gente tem que pensar que nós estamos em um período invernoso, podemos ter problemas de energia, problema com transmissão de dados e tudo isso atrapalhar segunda e terça-feira o envio dessas declarações. Nossa edição de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no Dia News às 11h30 da noite. Fica agora com Ana Tereza e as notícias do esporte. Até lá.